Olá pessoal, tudo bem? Vamos responder aqui mais uma pergunta dessa nossa série de dúvidas sobre fé cristã. Então, se você tem uma pergunta, poste aqui nos comentários. Depois de dar o seu like, posta a sua pergunta que a gente vai responder, tá bom? Então, hoje eu vou responder a pergunta do Parzival. Ele está dizendo assim: Fernando, é possível compreender o Novo Testamento sem ler o Antigo Testamento? Essa pergunta é muito boa, diz respeito a uma questão muito útil para a fé cristã. Então eu vou abrir aqui, no meu computador, um trecho da Escritura para ler junto com vocês. Então vamos lá, vamos ler aqui no capítulo 22 de Gênesis. Gênesis 22, verso 1 diz assim: Passados esses acontecimentos, Deus submeteu Abraão a uma prova, convocando-o. Abraão, Abraão, ao que ele redarguiu: Eis-me aqui, Senhor. Então Deus lhe ordenou: toma Isaque, teu filho, teu único filho, a quem tu muito amas, e vai-te à terra de Moriá. Sacrifica-o ali como holocausto sobre um dos montes, que eu te indicarei. Abraão levantou-se bem cedo, selou seu jumento e tomou consigo 2 de seus servos e seu amado filho Isaque. Ele ainda rachou a lenha para o holocausto e se pôs a caminho, rumo ao lugar que Deus havia mostrado. No terceiro dia, Abraão, levantando os olhos, viu de longe o lugar que Deus havia determinado. Abraão ordenou a seus servos: permanecei aqui com o jumento. Eu e o menino iremos até lá, adoraremos e voltaremos a vós. Então Abraão tomou a lenha do holocausto e a colocou sobre os ombros do seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para preparar o fogo e o cutelo. E enquanto caminhavam os dois juntos, Isaque chamou por seu pai Abraão: meu pai? Ao que replicou prontamente Abraão: sim, meu filho. Então Isaque indagou: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Assegurou-lhe Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E continuaram a caminhar ambos juntos. Essa cena é uma cena bem famosa, todo mundo já ouviu falar ou até mesmo já leu aí a passagem do livro de Gênesis. E para responder a pergunta do nosso amigo, não há uma passagem melhor, porque nessa daqui nós vemos a importância de entender o Velho Testamento e a importância de lê-lo. Nós vemos que aqui nessa passagem nós temos não apenas essa cena interessantíssima, dura, terrível, mas também tão bela no sentido da confiança e da fé do patriarca, mas nós temos aqui também a prefiguração da própria morte do Senhor Jesus. O que é prefiguração? No estudo da Escritura, nós vamos ver ao longo da história da igreja que se desenvolverão 2 grandes escolas de estudo da palavra. É a escola da linguagem figurada e a escola da linguagem histórica. Então, por muito tempo, nós teremos homens que se dedicarão unicamente ao estudo da linguagem simbólica, ao estudo da linguagem figurada, à interpretação das Escrituras pelo método da alegoria. Um grande nome, um dos maiores nomes que nós temos com relação à leitura alegórica da Escritura é o próprio Santo Agostinho. E nós teremos uma outra escola, que é justamente a escola que nascerá em Antioquia, a oposição da escola alexandrina. E a escola de Antioquia é uma escola que se dará muito ao estudo histórico das Escrituras. A história da igreja vai passar e ao longo do tempo nós vamos chegar naquele que é o consenso, que é justamente a união do método histórico e o método alegórico, que se mostrou indiscutivelmente o método correto de se estudar os escritos sagrados em geral. Quando falamos do Velho Testamento, nós temos aqui uma analogia maravilhosa do apóstolo Paulo, onde o apóstolo Paulo diz que quando nós vemos após a morte e ressurreição de Cristo a Escritura e nós vemos as coisas do mundo espiritual, nós estamos vendo os entes reais, nós estamos vendo aquilo que poderíamos chamar realidade. Mas na Escritura nós já temos essa realidade refletida para nós. Então o apóstolo Paulo vai utilizar uma analogia que ele gostava, que era a analogia do espelho. Quando você olha para um espelho, você não está vendo o ente real, mas você está vendo o reflexo dele. Ali, no tempo de Paulo, o século I, os espelhos não eram como os nossos espelhos hoje. A gente tem espelhos hoje que são perfeitos, eles refletem perfeitamente a imagem real. Mas ali no tempo apostólico,
os espelhos eram feitos de metal, então os espelhos não eram tão perfeitos no seu reflexo, eles ficavam embaçados. O que Paulo estava utilizando, essa analogia dele, é ainda mais bem compreendida quando você pensa sobre esse aspecto, porque as imagens como em espelho, que eram da época do apóstolo Paulo, eram imagens bem ruinzinhas, bem embaçadas, mas eram imagens que refletiam o real perfeito. Quando nós vemos o Velho Testamento, nós temos a prefiguração, nós temos os antitipos, para a revelação dos tipos no Novo Testamento. O Velho Testamento não é que ele é alegórico apenas, ele é histórico-alegórico, ou seja, esse episódio aqui de Abraão aconteceu mesmo? Sim, aconteceu. Houve um homem chamado Abraão, ele teve um filho chamado Isaac, eles foram num monte chamado Moriá. Então isso daqui é um relato histórico. Mas há também, por trás do relato histórico, uma prefiguração, um sentido alegórico. E qual é o sentido alegórico que nós temos aqui? Nós vemos que aqui nós temos Deus, Jeová, fazendo uma prova, como diz o início do texto, Deus submeteu Abraão a uma prova. Então aqui Deus está fazendo uma prova, ele está provando um homem. Quando Deus prova a Abraão, é a prova mais dura, é a prova de fogo. Porque Abraão tem que matar o filho, e é o filho amado, é o filho que ele ama, que é Isaac. E Abraão obedece. E, por obediência àquela divindade, ele pega o seu filho e vai. Mas aqui nós temos diversos elementos que são elementos maravilhosos de se atentar. Por exemplo, primeiro deles, quando Deus fala com Abraão, Deus não fala com Abraão e Abraão sai na mesma hora para sacrificar Isaac. Deus fala com Abraão à noite e Abraão vai dormir. Ou seja, há um tempo, há um preparo, digamos, um tempo de tortura, onde Abraão vai ficar remoendo. Você acha que Abraão dormiu nessa noite? O que você acha? Abraão sabia que ia acordar de manhã e matar o próprio filho. Será que ele dormiu? Abraão passa aquela noite ali em claro e diz a Escritura que logo bem cedo ele se levanta para poder obedecer à divindade. Mas ele precisa fazer o sacrifício é queimado, então ele vai rachar a lenha. Aqui é interessantíssimo porque nessa história que todos vocês conhecem, eu nem li até o final, todos vocês conhecem a história, Abraão sobe o Monte Moriá para sacrificar o seu filho, mas quando ele pega o punhal para matar a vítima, o sacrifício, o anjo do Senhor segura a mão de Abraão e fala, não precisa fazer isso, não faça isso. Lá no verso 11 diz assim, entretanto o anjo do Senhor o chamou do céu, Abraão, Abraão, ao que prontamente lhe respondeu Abraão, eis-me aqui. Então aqui nós temos o anjo do Senhor, uma prefiguração do próprio Cristo. Na Escritura, no Velho Testamento, quando nós temos Yahvé, quando nós temos... Em português, as traduções colocam Senhor, tudo em caixa alta. Quando é Senhor, tudo em caixa alta, é o Pai, é Yahvé, é Jeová. E quando nós temos no Velho Testamento a expressão o anjo do Senhor, não é um anjo, é o anjo do Senhor. Aqui é o próprio Cristo, é a segunda pessoa da Trindade. Então o que nós temos aqui? Nós temos a primeira pessoa da Trindade, o Pai, dando uma ordem para Abraão, que também é pai, para matar o seu filho, Isaac. Quando Abraão vai para matar o seu filho, Deus, o Pai, envia Jesus, que é o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor segura na mão de Abraão e fala, não faça isso, não precisa fazer isso, era só uma prova. E nós veremos que lá na frente, quando nós temos o sacrifício de Cristo, nós vemos que Deus poupou Abraão de matar o próprio filho, mas não poupou a si mesmo. Quando nós vemos que Deus poupou Isaac de ser morto por seu pai, nós vemos que o mesmo Deus não poupou Jesus de ser morto por seu pai, que é ele mesmo. Então, isso que nós vemos aqui, Abraão sendo salvo de matar Isaac, Isaac sendo salvo de ser morto por Abraão. O próprio Deus e o próprio Filho olharam e provaram e evitaram aquele mal, mas quando chegou na hora deles, eles mesmos não evitaram. Nós vemos, por exemplo, quando Abraão levanta pela manhã e vai rachar a lenha para poder fazer o sacrifício de Isaac. Nós vemos aqui que Abraão, você imagina que cena horrível. Abraão está ali, rachar a lenha é um processo, envolve força. Quando Abraão vai, derruba a lenha, pega o machado, parte a lenha, parte em pedaços corretos, do tamanho correto.
Você imagina no Novo Testamento, aquela cruz na qual Cristo foi pregada, ela também foi retirada de alguma árvore, ela também foi rachada, também foi construída. E você imagina Deus, Pai, Yahvé, do céu, vendo aquele homem, não sei, um anônimo, derrubando uma árvore, foi contratado de repente para fazer o serviço, de repente era um soldado romano, estava ali fazendo, nem sabia para quê, pegou a árvore, derrubou a árvore, fez a cruz, pegou os pregos, pregou a cruz, e quando Deus está vendo aquele processo, ele está vendo, aquela é a cruz que o meu filho vai ser crucificado. Então também teve este tempo de tortura, esta fabricação do madeiro, assim como de Isaac, também de Cristo. Nós vemos que Abraão vai para o Monte Moriá, né, a terra de Moriá, para encontrar nessa terra de Moriá o Monte Moriá. E nós vemos que ele demora 3 dias para ir até lá, que é o tempo também que Cristo morre e ressuscita. E nós vemos que quando Abraão vai subir o Monte Moriá com Isaac, diz a Escritura que Abraão pega a lenha para o holocausto e coloca nas costas de Isaac. E Isaac sobe o Monte Moriá carregando a própria lenha na qual ele seria queimado, na qual ele seria morto. Nós vemos que esse episódio também se repetirá com o próprio Yahvé, aqui representado por Abraão, e Jesus representado por Isaac. Porque Jesus também foi sacrificado sobre uma madeira, né, ou sobre um madeiro, o qual ele mesmo carregou. Então todos esses elementos são elementos pré-figurativos do sacrifício de Cristo. Nós vemos que esse poupar de Abraão e Isaac não foi repetido lá no sacrifício de Jeová e Jesus Cristo. E nós vemos que não houve esse impedimento, mesmo tendo aqui na cena primeira, Isaac perguntando para o seu pai, meu pai, eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Então você imagina nesse momento, quando Abraão olha para Isaac, Isaac faz essa pergunta, é óbvio que os olhos de Abraão enchem de lágrimas. Porque o filho está olhando para ele com a cara inocente e está falando, e aí pai, vamos subir o morro, mas e aí, cadê a vítima? Ele é a vítima. E nós vemos que lá no Calvário, quando Jesus vai orar e Jesus diz para o seu pai, pai, se possível, passa de mim esse cálice. Aquele Jesus que fez aquela oração foi o Jesus que segurou a mão de Abraão aqui. Então Jesus sabe muito bem o que está indo acontecer. E Jesus já tem uma imagem na sua cabeça, ele tem uma lembrança na sua cabeça de que quando foi com Abraão e Isaac, Deus poupou Isaac. E quando Jesus faz essa pergunta, na verdade ele está perguntando para o seu pai, eu também serei poupado? O Senhor também enviará um anjo? Né? Então nós temos naquele momento Deus se virando para não salvar Jesus. O Pai se virando, porque não havia como passar o cálice. Como passar o cálice de Cristo? Se você passa o cálice de Cristo, você daria ele a quem? Quem poderia morrer por nós? Não há ninguém. Não há nenhum outro. Então Deus precisa evitar a salvação do seu próprio filho. Ele precisa permitir que este seu Isaac santo seja crucificado e seja morto. Quando o nosso amigo faz a sua pergunta, né, é possível entender o Novo Testamento? Sim, é possível. Claro que é possível. É possível, absolutamente possível. Mas é muito melhor entender o Novo Testamento quando você lê o Velho. E quando nós lemos o Velho, eu já falei isso algumas vezes para os alunos lá na Escola de Conservadorismo, se você não está lá conosco, esteja, né? Seja nosso aluno na Escola de Conservadorismo, todas as quartas-feiras nós temos aula. Hoje é quarta-feira, hoje nós temos aula. Hoje nós vamos falar sobre a doutrina no apóstolo Paulo. Eu já falei, quando você lê o Velho Testamento, você conhece, na verdade, a personalidade de Jeová. Porque o Velho Testamento é um grande tratado da personalidade de Jeová. Nós não podemos nos esquecer. O nosso Deus é uma pessoa. Ele é divino, né? Mas ele é uma pessoa. E como pessoa, ele tem uma personalidade. Então ele tem uma persona, ele tem o seu jeito de ser, ele tem as suas preferências, ele tem aquilo que ele abomina, tem coisas que ele gosta, tem coisas que ele não gosta, e você vai perguntar, mas por quê? Eu não sei, é o jeito dele, ele é assim. Para você conhecer a Deus, e nós sabemos que o que é o cristianismo, né? Cristianismo é nada mais, nada menos do que fazer a vontade do Pai. O próprio Jesus diz isso, né? Eu não faço aquilo que eu quero. Eu faço aquilo que o meu pai quer, eu obedeço ao meu pai. Ser cristão é obedecer ao Pai de Jesus, mas nós não o conhecemos. Como podemos conhecê-lo?
Leia o Velho Testamento. Leia o Velho Testamento, você conhecerá o Deus a quem você serve. Nós, cristãos, temos Jesus, que é Deus, nós temos Jesus como a nossa meta de vida, como o nosso modelo, como o nosso exemplo, como o nosso Deus. Sim, isso é tudo verdade. Mas nós temos que saber que Jesus, ele se compraz em fazer a vontade do Pai. Então, quando você imita a Cristo, você não está imitando a Cristo apenas, entre aspas, para imitar a Cristo. Você está imitando a Cristo para, como ele, agradar o Pai. Leia o Velho Testamento, tenho certeza que sua vida cristã vai ser muito mais edificada e você vai ser um cristão muito mais feliz e muito mais inteligente. Você vai compreender melhor o que é a vida cristã. Obrigado por tudo, mande as suas dúvidas e a gente sempre vai responder aqui. Valeu!